todos, dos torcedores ilustres e da multidão empolgada. A gente vai falar hoje sobre a situação do transporte em São Paulo. A gente está fazendo um fla-flu com o presidente do Sindicato dos Taxistas de São Paulo e com o autor do projeto que liberou o Uber na cidade de São Paulo. Bom, hoje está fazendo um mês, né, do decreto que autorizou o serviço de transporte individual em São Paulo. E a estimativa é que a gente tem aí, o Natalício estava até passando os números, 35 mil táxis na cidade de São Paulo, entre táxis brancos e os táxis pretos, né, os novos, que seriam 1.500 a frota por enquanto, e uma estimativa mais ou menos de 7 mil veículos aí atuando no serviço do Uber. Bom, queria primeiro o Natalício, falar um pouco aí de como é que a classe aí, os taxistas que reagiram muito, né? A entrada do Uber, inclusive, teve alguns protestos muito violentos na cidade, a gente viu imagens e tal. Como é que reagiu aí, como é que o senhor está fazendo o balanço disso nesse um mês aí da regulamentação do serviço? Bom, o único balanço que eu posso fazer é que a cidade de São Paulo, não quero falar do resto do Brasil, quero falar de São Paulo, que aqui que eu moro, sou o presidente do Sindicato dos Táxis de São Paulo. Inicialmente, o nobre vereador que está aqui ao meu lado sabe, foi aprovada na Câmara Municipal uma propositura do vereador Adilson Amadeu com 43 votos proibindo esse sistema de transporte na cidade de São Paulo. E o prefeito, se não quisesse esse transporte na cidade de São Paulo, ele teria vetado. Ele não vetou, sancionou. Então é lei, lei cumpra-se. Se não está se cumprindo isso, o prefeito está desmoralizando todos os vereadores da Câmara Municipal, especialmente os 43 que votaram essa propositura. Então eu não vejo nenhum motivo para uma organização clandestina funcionar em uma cidade como é a cidade de São Paulo, a cidade mais civilizada do Brasil. Não estou me desprezando ninguém, São Paulo é a maior, é a mais rica e a mais civilizada. E um transporte como esse, o que me causa espécie é um transporte que veio pela mão de estrangeiros, está aqui no nosso estado, no nosso município, trabalhando ao bel prazer, sem nenhuma regulamentação e ainda esnobando, dizendo pode rodar. Como que diz, eu mando nessa cidade. O prefeito aqui não é nada, as autoridades daqui não é nada e eles estão rodando. Se fosse uma coisa que eles entrassem pela porta da frente, bom dia, nobre prefeito, o senhor que manda na cidade de São Paulo, nós queremos botar um serviço de transporte aqui acima do serviço de táxi, para a cidade de São Paulo ser bem protegida desse meio de transporte. Não, entraram, não deram bola para ninguém, estão aí rodando, estão trabalhando, alguém deu suporte e tal. Então, na minha opinião, todos os senhores vereadores, o senhor prefeito, as autoridades que administram a cidade, eles têm por obrigação de olhar para taxista, olhar para todo mundo. O que é bom para a cidade de São Paulo é bom para todos nós. Agora, não dessa forma que essa organização clandestina, e está aí na clandestinidade, um cidadão para vender pipoca, ele precisa ter uma licença, e eles não têm nada. Mas e aí, Paulo, teve a regulamentação do projeto? Eu acho que a gente precisa recuperar um pouquinho do que aconteceu de fato, né? O presidente do sindicato, com muita precisão, anuncia a votação de um projeto do vereador Adilson, que não resistiu ao debate judicial. Pois é. E não foi só aqui em São Paulo, no Brasil inteiro. Então, todo lugar que se tentou se proibir, imaginando que a regra no Brasil é preservar só alguns e não oferecer o melhor serviço para a sociedade, caiu. Caiu em São Paulo, caiu no Rio, caiu em Guarulhos, caiu em Osasco, caiu em Belo Horizonte. Então, essa tese que tenta se desenvolver de que não pode porque eu não quero, né, que não é a fórmula ideal. É verdade que alguns vereadores, a ampla maioria, infelizmente, aprovou uma legislação frágil, não contou isso para os taxistas nem para a sociedade, mas a gente foi a plenário, mostrou a fragilidade daquilo que ia ser aprovado e 3 meses depois a legislação não suportou uma demanda judicial e foi derrubada. Então a lei que dava exclusividade ao transporte de passageiros na cidade de São Paulo ao taxista foi derrubada pelo judiciário. E a situação que a gente ficou era sem lei. Acho que o prefeito acertou ao regulamentar.
Porque os mesmos vereadores que tiveram coragem de banir a tecnologia não tiveram coragem de segurar o seu voto quando o meu projeto foi a voto. Aqueles que eram corajosos, falavam, insuflavam os taxistas contra a sociedade, inclusive, não tiveram coragem de ir lá no plenário e botar o dedo no botão dizendo o seguinte, ó, também não queremos isso. Então é verdade, reuniram 49 na primeira, na minha opinião, enganando inclusive a sociedade, porque aprovou uma lei frágil que não suportou o debate judicial e o vereador é responsável sim por aquilo que ele aprova, em especial aquilo que não tem guarida dentro do judiciário, e foi assim, a Câmara sitiada, pressionada, os vereadores sendo agredidos. Eu fui ameaçado várias vezes, tive que ficar com segurança, algo que eu achava que estava superado, que estava no passado. Não, a gente foi obrigado a viver assim nessa cidade, com medo de sair de casa. Acho que a gente está indo para um espaço melhor. O prefeito, sem dúvida nenhuma, e está certo, Natália, de dizer, o prefeito errou ao sancionar, mas sancionou e pagou o preço disso. Tanto é que chegou no final do ano, ele recua dizendo que estava errado e lança um decreto para regulamentar aquilo que ele acreditava ser o correto e é avisado pelo presidente da Câmara que não era possível alterar uma lei por decreto. Mais uma vez comemorado pelos taxistas não ter o decreto. Só que no dia 2 de fevereiro a lei caiu. Aí a gente não tinha nenhuma proteção ao cidadão para nenhum aplicativo. Tentamos, durante 3 meses, num debate público, realizado dentro da Câmara, dentro das universidades, mostrar que a melhor fórmula é você estabelecer regras claras. Regras claras permitem ao cidadão escolher aquilo que melhor encaixa a sua vida, seja no preço, seja na qualidade, seja no tamanho do deslocamento, mas mais uma vez, infelizmente, a Câmara sitiada não deu condições tranquilas aos vereadores votarem. Agora, Natalício, o Uber está aí, é uma realidade, tem aí o projeto que foi aprovado. Uma crítica que alguns taxistas já ouvi até, dizendo que talvez o sindicato ele tenha errado quando se contrapôs muito fortemente a uma coisa que já estava instalada, seria um fato. Que se o sindicato tivesse tomado uma medida, uma decisão anterior, não teria tantos Ubers agora na cidade. Se a regulamentação tivesse, o que eu digo se a regulamentação tivesse sido anterior, a gente não teria 7 mil e 3 mil, quer dizer, acabou prejudicando um pouco a classe também. Como é que o senhor reage a essa colocação? Isso é a opinião de alguns, como em todos os segmentos da sociedade, tem aqueles que sempre é contra alguma coisa. O sindicato, na minha opinião, ele agiu certo defendendo aquilo que é de direito. Como é que nós podemos admitir que alguém trabalhe sem nenhuma regulamentação? Então amanhã eu vou botar uns ônibus aí na avenida, não vou perguntar para ninguém. Mas agora foi regulamentado. Coloco os ônibus. Foi regulamentado de que forma? O Poder Judiciário aqui, o prefeito devia pegar a mala dele embora, o governador, o presidente da República. Quem manda aqui é o Poder Judiciário. Nós sabemos que nesse país tem 3 poderes. Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo. O Poder Legislativo aprova a lei, o prefeito veta, se o prefeito não vetar, vem o juiz lá e derruba, e vai por aí afora. Então nós estamos num país que ninguém acredita mais em ninguém. Né? Aqui tem que ter lei, cumpra-se. É isso, e vamos ver. Tá? Como é que se pode trabalhar sem nenhum? Eles pagam imposto? O senhor conhece quem é esses motoristas que trabalham aí? Passou um motorista de táxi para trabalhar, ele tem que fazer todos os anos, renovar o cadastro, o alvará, tirar atestado de antecedente, primeiro, segundo e distribuidor. Se ele tiver qualquer processo, ele não pode trabalhar. Qualquer processo ele não pode trabalhar? Se ele tiver, não pode trabalhar. Não pode trabalhar. Se Nenhum foi, processo. Se ele foi condenado, se ele foi, pena, não pode trabalhar. Não pode trabalhar. Não pode trabalhar. E o senhor sabe disso, o senhor é um homem inteligente, né? Veja agora, bem, o que explica? não pode. E esse pessoal da URB trabalha com o quê? Ninguém sabe nem quem é esses motoristas. Que é isso? Nós precisamos ver isso aí primeiro. Não, os senhores vão parar, pode regulamentar. Nós não somos contra que regulamente. Que fique todo mundo trabalhando dentro da lei. Natalício, o número do cadastro dele é esse, ele mora na rua tal, vai servir as famílias paulistanas. É isso que nós queremos. Agora, pergunta se alguém sabe. Eles começaram com um carrinho preto, bonito, motorista de terno e gravata, e hoje estão trabalhando com um Fiat Uno de 10 anos. Tem eles inventaram um nome, o Uber X. Esse carro é um carro de 10 anos, 15 anos servindo a população.
de São Paulo, não tem nada. Não tem nada, pode servir a população, mas legalmente. Pois é, como é que você responde a essa? Tem muita gente que critica isso também, dizendo, olha, os motoristas realmente não têm um cadastro geral, que as pessoas possam conhecer, tem essa questão do carro, né? Tem relatos também de pessoas terceiros que estão comprando o carro e terceirizando a ação do Uber, etc. Acho que essa é a resposta da Câmara não ter tido a coragem de votar uma lei decente. Votou uma lei que enganou o taxista e enganou a sociedade, tanto é que o Judiciário derrubou. Então, por isso que eu falo, os vereadores têm que ser responsáveis pelo que votam. Votaram errado, essa que é uma verdade. Votaram uma proibição que não fazia nenhum fundamento. Proibia, inclusive, para a população entender o que foi votado na Câmara. Proibia, inclusive, se a Folha resolvesse oferecer para os seus trabalhadores um transporte via aplicativo, só poderia existir se fosse por táxi. Se um clube social não resolvesse ampliar a sua vaga de garagem, resolvesse ter um sistema de leve-trás, só poderia ser se fosse pela garagem. Eu sinto aí que tem uma ambição, eu quero tudo para mim. E utilizar essa ambição contra os interesses da sociedade. Aí foi o erro. Aquele que tudo quer, nada tem. Tínhamos a oportunidade de ter uma regulamentação para fazer exatamente isso que o presidente natalício aqui anunciou. Saber quem é o motorista, saber qual é o carro. Os taxistas ajudaram nisso? Não. Não vi em nenhum momento um discurso como esse que o natalício traz aqui. Até me parece um discurso de derrotado. Como deu tudo errado até agora estou aceitando uma tal regulamentação. Não foi essa a postura. Aliás, foi muito diferente dessa. Agora o que a gente tem é uma regulamentação feita por decreto, também infelizmente regulamentação vulnerável, porque ela não alcançou o modelo legal, então é um decreto do prefeito, que cria regras importantes, porque dá clareza ao regime de cadastramento dos condutores, e portanto você sabe quem vai ser o motorista de qualquer carro, disciplina qual é o carro mínimo que vai estar dentro das plataformas, obriga que essas plataformas ofereçam online as viagens, então você vai ter um controle dessas viagens superior hoje que você tem do sistema de táxi, porque você vai ter que funcionar com no mínimo 2 celulares ligados, o celular do aplicativo do condutor e do passageiro. Então você está criando as regras de segurança, aquelas que nenhum dos taxistas optou por debater. Esse que foi o problema. Aí era uma luta de não quero e não quero nem saber. Você é um adversário que faz mal à cidade. É verdade que passado esses quase um ano, a mesa no debate mudou, porque agora a Uber conseguiu, por via judicial, trabalhar. Outros 2 aplicativos internacionais estão aí, a 99 e a Easy estão se anunciando como também entrar para esse mercado, portanto temos 5 plataformas tecnológicas que vão operar. E tem algo que eu acho que a gente deixou de analisar com respeito e responsabilidade. Foram feitas pesquisas com a cidade, o cidadão falou o que ele achava desse serviço. E a resposta dada à Folha, inclusive, 93% da cidade aprovava o serviço. Não tem nenhum serviço público com essa aprovação. E a autoridade pública, na sua arrogância e na sua prepotência, foi lá e falou o seguinte, se você gosta, eu não vou permitir. Você vai andar do jeito que eu quero, não do jeito que você encontrou uma solução mais barata e que você está anunciando que gosta. Esse tipo de receita é uma receita do passado. Natalício, falar em passado, os motoristas de táxi, a frota de São Paulo, quem atua nessa área, também não está um pouco desatualizado? A gente tem muito motorista que ainda está offline, quer dizer, não trabalha com aplicativos, etc. E houve uma resistência a um serviço que é minimamente moderno e que a população aprova, né? Quer dizer, os taxistas estão fazendo o quê para se virar também? Não é que não aprova, é que as coisas começam gradativamente. O aplicativo veio e está gradativamente. O que aconteceu? Infelizmente, o prefeito Fernando Haddad, ele está sem uma assessoria. Ele botou uma assessoria agora para administrar junto com ele, que não é assessoria, é comerciante. Quer vender coisa que não entra no bolso do povo e por aí afora. Então, é o seguinte, o taxista não está desatualizado. O taxista vem cada vez melhorando. Inclusive, o nível de taxista hoje é outro. Lá atrás, quando eu ingressei nessa profissão, muito jovem, tinha 3 categorias aqui em São Paulo, o povo não podia nem ver. Às vezes alguém me pergunta, Natalício, você é taxista? Eu falei, não, eu sou chofé de praça. Eu tinha 22 anos, quando comecei nessa profissão, era chofé de praça. Ninguém podia nem ver chofé de praça. Chofé de praça, as outras 2 não vou citar, que não pertencem a mim, né?
Hoje não. Hoje a maioria dos filhos de taxista estuda. Fora do Jabaquara, o juiz titular é filho de um taxista. Você vê muitos filhos de taxista hoje administrando essa cidade. O nível dos próprios motoristas mudou. Os nossos carros, os táxis de São Paulo, são os melhores do Brasil. E talvez até de uma grande parte do mundo. Mas e essa questão da atualização com as novas tecnologias, etc., que é o que muita gente reclama? Tudo bem. E o preço, né? Obviamente o preço, porque o Uber não está ganhando terreno à toa, né? Mais barato que andar de táxi. Tudo bem, eles estão começando agora. Porque eles começaram dando balinha, chocolate, água gelada, carros preto, motorista engravatado. Hoje estão trabalhando de bermuda. Estão trabalhando com carro de segunda linha, estão fazendo uma concorrência, querendo ganhar um mercado para poder derrubar os taxistas e eles ficarem. As autoridades não estão vendo isso. Agora, o que mais nos deixa revoltado é o cidadão trabalhar sem nenhuma legalidade. Trabalha na ilegalidade, entende? E ainda esnobando, pode trabalhar. Dá uma impressão que todas as pessoas que defendem essa organização, é o que falo aí na boca do povo, que o cara está ganhando uma grana alta por trás, propina. Essa é a grande verdade. Porque aqui nesse país, eu muito jovem, aqui nessa cidade, a cidade mais civilizada do Brasil, estava num barzinho e tal, o pobre só vai em lugar de pobre mesmo. Eu estava por ali com meus colegas, entrava um político, um vereador, uma autoridade, a gente apertava o nó da gravata, levantava e tal. Hoje, uma autoridade, Deus me livre, hoje o cara não quer ser deputado, nem vereador, nem nada mais. Mas o que isso tem a ver aí com a modernização? É isso que é a pergunta. Porque os táxis cresceram e muita gente que está metendo o pau nos taxistas caíram. É isso que eu quero falar para você. O Poder Judiciário está mandando mais no Brasil do que propriamente o governador, o prefeito e tal. O Poder Judiciário, o prefeito toma uma decisão, o governador, o Poder Judiciário vai e derruba. E fica por isso mesmo. Então, o Brasil mudou e mudou para pior em questão administrativa e de autoridades. Eu acho que a gente justificar uma falha jogando a culpa no outro sempre é o pior caminho, né? Então, dizer que o táxi não conseguiu evoluir porque o juiz decide mal ou porque o desembargador não é competente é a pior forma de reconhecer como a gente deve avançar. Então, discordo, peço até desculpa pela idade, pelo tempo de vida e de experiência do natalício, mas a regra que ele constrói para análise do que acontece hoje é talvez a régua do passado que media as pessoas do tempo dele. E o nosso tempo é um outro tempo em que as pessoas se dedicam um pouco mais, vão se apropriar de informações para, de fato, poder oferecer algo melhor para a sociedade. A cidade de São Paulo realiza 45 milhões de viagens todos os dias, né? É o que faz a cidade funcionar. 15 milhões de viagens são realizadas por transporte individual, né? E nele os carros particulares, neles os táxis. Só para a gente ter uma noção do que é isso, a gente tem 1,4 passageiros por carro. Isso dá, no final do dia, 40 milhões de assentos ociosos. Isso, segundo estudos do professor Marcos Sintra, da GV, resulta 50 bilhões anuais de prejuízo. Isso é o que a gente queima com a nossa incapacidade de colocar mais gente dentro do carro. Desde 2013, quando iniciou o debate do plano diretor, eu venho insistindo que a cidade precisa de regras inteligentes para colocar mais passageiros dentro dos carros. E só a tecnologia pode permitir isso. Não é a tecnologia da Uber, não é da WeGo, é a tecnologia pura. É as pessoas se dedicarem a construir plataformas que o relacionamento das pessoas pode fazer com que mais do que 1,4 passageiros estejam nos carros individuais. Porque ao final de um dia, as 3 viagens que eu fiz sozinho no meu carro deixaram de transportar pelo menos 12 pessoas. Isso não faz sentido para a cidade. Portanto, trazer tecnologia para permitir o compartilhamento das viagens, trazer tecnologia para fazer com que as pessoas se conheçam antes de embarcar nos carros, tornar as viagens previsíveis, tanto no seu custo quanto na sua mínima percepção de qualidade, são as regras que a autoridade pública tenta oferecer para a cidade. E ela decidir o que é melhor para ela. O cidadão ter a oportunidade de dizer o seguinte: eu gosto do táxi, porque o táxi está na esquina da padaria onde eu tomo café, é ali que eu conheço o taxista, é esse que eu vou usar. Ou, eu não tenho tempo de ir na padaria, eu vou acionar uma plataforma para dividir a minha viagem com 3 outras pessoas e vou usar uma plataforma digital. Porque ela me leva num custo que eu posso suportar e que serve para mim.
Não permitir estes avanços é jogar fora aquilo que a sociedade aprende. Aqui a gente está dizendo num processo de evolução, que não descarta a história, que tem respeito às pessoas que estiveram antes da gente, mas tem uma certeza, o sucessor, e a gente tem que torcer por isso, e peço inclusive para o nosso presidente torcer por isso, a gente tem que torcer para os nossos sucessores serem melhores que nós. Eu torço muito para a minha filha ser melhor do que eu, para ela viver melhor. A gente não tem que torcer para aquele que vai nos suceder ser pior. E acho que tem muita gente torcendo para que os sucessores aqui sejam piores. Eu não torço para isso, não. Eu acho que quem está vindo aí está vindo melhor do que a gente, está vindo com tecnologia à flor da pele, está vindo com vontade de fazer mais, está vindo com espírito público mais revelado do que a sociedade que nos trouxe até aqui. Né? Aí, quando a gente vê Curitiba lotado de políticos da época do natalício, eu também me envergonho. Mas os políticos que estão presos lá são da época do natalício, não são da minha geração. Eu fico triste por isso, mas prefiro crer que a sociedade que está se criando hoje, no exemplo da sociedade do natalício, não vai fazer igual a ele, vai fazer melhor que ele. E, portanto, não vai parar lá em Curitiba. Olha, falar a verdade, o nobre vereador, não tenho nada contra ele. Pelo contrário, eu gosto dele. Eu vou contar uma pequena história, assim, lá da meu pensamento. Nunca imaginei de política, eu não entendo de política, não entendo nada e tal. Nunca votei em cidadão analfabeto. Porra, analfabeto vai fazer o quê? Votar num cidadão que tenha uma mentalidade aberta, que tenha uma cultura e possa estar... Eu admiro o nobre vereador, porque ele é realmente inteligente. Ele entrou o primeiro mandato dele, se elegeu o presidente da Câmara, são 55 vereadores. Se ele foi escolhido o presidente da Câmara, é porque é o mais competente. Deu uma demonstração de mais competência. Ele defender essa organização, não é por isso que eu vou querer ter ódio dele e tal, eu vou defender minha categoria, dentro das minhas condições, dentro da minha vontade de servir a minha categoria. Estou em fim de carreira, porque a idade e tal, já estou há muito tempo no sindicato, já devo estar cansando lá o pessoal, mas enquanto eu estiver lá, eu vou defender a minha categoria, entende? O que eu não posso aceitar, não vou aceitar. O nobre aqui pode falar, outro viu o prefeito falar, né? Não vou aceitar. Então o prefeito quer regulamentar, regulamenta. Tem 35 mil táxis na cidade de São Paulo, vou pôr 5 mil carros da URB, mas eles têm que ter lá, carro da URB, ou ter uma identificação, porque a lei brasileira diz que para fazer um transporte remunerado, o carro tem que ter chapa vermelha, ter taxímetro, o ônibus tem que ter chapa vermelha, o escolar tem que ter chapa vermelha, tudo tem. Por que esse pessoal trabalha como carro particular e estão aí trabalhando ao bel prazer, sem pagar imposto, sem ninguém saber quem é o motorista e tal? Eu não ia falar isso, mas eu vou falar. É uma organização que está trabalhando aqui em São Paulo. Os senhores, talvez os senhores não lembram, os senhores são jovens, mas há uns 20 anos atrás, aqui na rua Dom José de Barros, uma grande casa de joias, entrou 2 ladrões e um taxista. Entraram lá, pegaram o dono na casa de joia, encheram o saco de joia e levaram o homem lá para Santa Inês, para aquele lado, e mataram o homem lá, o dono da casa de joia. E foram para a cadeia e tal, pegaram eles, os ladrões e o motorista de táxi. Uns 13 anos, eu já falei agora que eu tenho 25 anos de presidente, mas antes de ser presidente, eu tenho uns 10 que eu fui tesoureiro, fui secretário e tal. Eu estou há quase 40 anos no sindicato. Eu estou lá no sindicato, já era presidente do sindicato, ele saiu da cadeia, mas eu não conhecia ele. Chego lá, tem um cara bem vestido, com uma mulher ao lado. Senhor Natalício, eu precisava falar com o senhor. Pois não. Pode falar. Ele disse, não, eu sou taxista, mas aconteceu um negócio aí, eu vou contar a verdade. Quase que eu morro de medo quando o cara contou, que ele matou o cara junto com os outros. Ele não falou que matou, ele falou que estava junto. Mas ele estava junto, ele foi condenado. Puxou 13 anos de cadeia, 15, não sei quanto, saiu da cadeia, queria trabalhar com táxi. A prefeitura não deixou. Aqui você não vai trabalhar. Nessa época, eu já era vereador, eu fui 4 anos vereador. Estou lá na Câmara, quando eu olho aquele movimento dos pirueiros, eu olhei, o cara estava lá. Ele não pôde trabalhar com táxi, foi trabalhar com perua. E nunca mais vi aquele cidadão, aquele bandido que é bandido, não vi mais. Agora, para minha surpresa, ele já está meio velho, está com um carro preto trabalhando na URB.
está trabalhando aí. Então, meu Deus, esses são o nosso cuidado. Se qualificar esses motoristas, Natalício, Bezerra, tem o carro tal. Nisso, Natalício, você está coberto de razão. Porra. Nisso você está coberto de razão. O que me estranha, Natalício, é depois de um ano você falar isso. Não, mas Porque passamos um ano discutindo que podia ser assim, e o que vinha de vocês é que não podia nada. Estabelecer regra para o bom funcionamento do sistema é o que a gente sempre militou. Só que essa nunca foi a resposta que vocês deram. Então me parece que as 2 vezes que por WO o debate aqui não aconteceu, eu fiquei ali esperando, o senhor estava preparando para vir para cá para nos contar uma fórmula muito positiva de estabelecer o diálogo verdadeiro. Então eu quero muito comemorar a sua vinda aqui, até porque a gente pode voltar a debater dentro da Câmara aquele projeto que, infelizmente, na hora de ser votado, o sindicato, e o senhor estava lá, botou os vereadores para fora. Vocês esvaziaram o plenário. Vocês botaram os vereadores para ter medo de vocês, como botaram eu para ter medo. Só que eu sou meio destemido, não sei. Às vezes eu não tenho juízo, às vezes eu sou destemido. Brincadeira à parte. Na realidade, eu acho que tem algo que tem que nos mover, que é, estamos prestando um bom serviço? Estamos dando oportunidades de escolha? Estamos criando regras que reduzam os custos? Porque às vezes muito daquilo que a autoridade pública impôs para os taxistas é custo desnecessário hoje. A tecnologia permitiria a gente avaliar muitas das coisas digitalmente, e a gente continua exigindo, inclusive dos táxis, um excesso burocrático que gera custos. E aqui estamos dizendo de o que é mais importante para o cidadão é ter um serviço de qualidade, cada vez no preço mais competitivo, portanto mais barato para ele, e que remunere bem aquele que é o condutor, porque todo aquele que serve à sociedade que está dirigindo tem o direito de também estar bem remunerado para prestar um bom serviço. E essa lógica, ela tem que ser uma lógica para todos. Uma lógica para o táxi, uma lógica para o ônibus, uma lógica para o chofer, para o motorista dos aplicativos. Agora que mais de um aplicativo já se anuncia operar na cidade de São Paulo, a questão é mais tensa ainda, porque você vai ter uma concorrência dentro dos aplicativos e dos aplicativos com os táxis. Ou a gente leva isso para uma disciplina muito clara, com regras objetivas, ou o risco que a gente tem é a sociedade perder. É a sociedade perder qualidade, é a sociedade perder controle, é a cidade não estar informando ao cidadão o conjunto de atributos que esse sistema tem que ter. Manter algo fundamental que é previsibilidade. Eu preciso saber quem é o motorista que vai me servir. Eu tenho que saber o preço mínimo e o preço máximo, porque isso eu decido a partir disso. Agora, nós perdemos um ano. Nós fomos levando a população, e eu falo nós porque eu participei disso, sempre tentei fazer o debate que está sendo feito aqui, nunca consegui. O debate sempre tinha a claque xingava, ameaçava, esculachava, nunca foi algo como a gente está fazendo aqui. Agora no Fla-Flu, a gente faz o debate real. Lá na Câmara a gente fez o Fla-Flu, não tinha jeito de fazer um debate com qualidade lá. Todas as vezes que se tentou debater coisas como o senhor está colocando aqui na mesa, o outro lado dizia não, é contra a lei, é contra isso, mesmo sabendo que a justiça já tinha decidido a favor da concorrência, a favor da disputa saudável na rua. Então, é muito bom escutar isso aqui, porque é um alento muito má para o cidadão, que tem que ter regras claras para controlar essa disputa, para não perder nenhum item de segurança, para não perder nenhum item de qualidade, mas também para oferecer para a cidade preços cada vez mais competitivos e remuneração para o condutor cada vez mais atraente para ele dirigir melhor. Agora, eu queria colocar uma pergunta para cada um. Para o Natalício é o seguinte, bom, o Uber é um fato, está aí na rua, etc, os taxistas estão reclamando muito. Outro dia até eu tenho um ponto na porta da minha casa, o motorista de táxi, que é meu chapa ali há muitos anos e tal, falou, porra, você já viu aqui segunda-feira de manhã tanto taxista parado no ponto? Realmente, tinha 6 taxistas parados no ponto numa segunda-feira de manhã. Muito provavelmente, muita gente pegava táxi e está pegando Uber. Como é que os taxistas vão reagir a isso? Como é que o sindicato vai orientar os motoristas? O que os motoristas deveriam fazer agora para enfrentar essa realidade? E para você, o vereador, autor do projeto, o seguinte, no caso dos motoristas de Uber, tem muita gente dizendo que eles estão trabalhando num regime aí, muitas vezes de trabalho escravo até. Ganham pouco, tem uma remuneração muito baixa, etc. E tem as notícias dessas pessoas que estão comprando automóveis e colocando para essas pessoas trabalharem.
Então, as duas perguntas. Primeiro aqui, os taxistas, como é que fazer para correr atrás do prejuízo? E no caso das autoridades, para inibir ou pelo menos controlar um pouco essa questão. Bom, taxista precisa agora ter paciência. O senhor já imaginou uma cidade como São Paulo? Gente alugando o carro da Localiza, dessas locadoras de automóvel, para ir trabalhar nesse sistema. Hoje não é mais só hoje qualquer um pode pegar um carro e sair pela rua fazendo transporte remunerado, porque o serviço de fiscalização da prefeitura está zerado. Acabou, ninguém fiscaliza mais ninguém. Isso aqui é uma cidade que virou uma cidade de ninguém. As coisas boas, nós não podemos deixar de reconhecer. Aí atrás um promotor público entrou com ação, o nobre vereador sabe, e anulou todos os alvarás de taxista. 35 mil alvarás, o meu alvará não era mais meu. Amanhã ia fazer uma licitação, um garoto que tirou um condutáxi há 3, 4 meses atrás podia ficar com o meu alvará, e eu, há 50 anos nessa profissão, eu ficava desprovido da minha ferramenta de trabalho. O prefeito entrou com ação, e o sindicato entrou também, e fomos vitoriosos, com a ajuda do prefeito. Então o prefeito fez todos os taxistas que existiam e que estão hoje trabalhando, foi uma grande ajuda do prefeito. Ultimamente o prefeito, uma grande ajuda também, abriu todos os corredores para os táxis andar vazio, lotado e tal e coisa. Isso é uma coisa muito boa para os taxistas. Então o que é bom, o que se faz de bom, a gente deve reconhecer. Mas do ponto de vista do taxista, o que o taxista tem que fazer de bom então? Bom, agora com esse benefício que o prefeito deu, o taxista tem que ter paciência. Veja bem, nobre vereador, meu nobre jornalista, eu estou dizendo que se regulamentar eu não tenho mais nada para fazer, porque está regulamentado. É lei. Enquanto estiver na ilegalidade, eu sou contra. Não pode trabalhar na ilegalidade. Olhe bem, se eu não me expressei bem na primeira, estou respondendo. Enquanto estiver na ilegalidade, eu sou contra. Agora, se legalizar, quem sou eu para ser contra uma determinação da autoridade competente que o fez? Eu não vou ser contra. Agora, hoje, o que eu peço para os taxistas, eles terem paciência. Tudo passa, e isso vai passar. Ou nós acostumamos, às vezes o cara fica doente, uma doença incurável, e ele vai vivendo, tem paciência e tal. Isso aí para nós é uma doença incurável que veio para os taxistas. Porque uma profissão legalizada, trabalhando dentro da lei, pagando seus impostos, cuidando da sua família e da população, de repente vem uma tormenta dessa e vai levando tudo, não dá, ninguém vai aguentar isso. Então, do jeito que eu falei para o senhor, meu caro jornalista, e o nobre vereador que está aqui do meu lado, eu repito, enquanto estiver na ilegalidade, nós vamos ser contra. Agora, se legalizar, quem sou eu para dizer que vou ser contra uma coisa como o prefeito? A gente tem que entender uma questão muito objetiva. No momento em que o judiciário permite, ele deixa de ser ilegal, porque senão a gente continua passando para a sociedade uma informação equivocada. O juiz, e aí o desembargador, e aí não é só São Paulo, todas as manifestações do judiciário no Brasil inteiro, onde aplicativos, e aí não é só a Uber, demandaram a justiça para ter a liberdade de trabalhar, a justiça foi lá e falou, pode. O despacho da desembargadora no Rio vai além, diz que a autoridade pública municipal é obrigada a disciplinar com regras objetivas. Se você transportar essa decisão para cá, que é muito parecida com a desembargadora de São Paulo, o prefeito cumpriu essa regulamentação ao baixar o decreto. Eu achava que a Câmara podia mais, e aí é respondendo, a Câmara podia dar regras claras de controle de segurança e de volume de carros rodando por hora em São Paulo. Isso. Então você dizer o seguinte, não é suportável ter 50 mil carros rodando no horário de pico. É só você não liberar, você não autorizar a circulação dos carros, dos aplicativos nesse horário. Criar a regra para o bom funcionamento da cidade. Então, e aí, inclusive, levar o serviço que inova para onde o serviço de táxi ainda não é prestado. Então, quando você tem controle da máquina, quando te permite fazer isso, e aí nos aplicativos você tem um controle muito mais rígido do que o controle do taxímetro, porque você sabe onde o carro está 24 horas por dia, se ele está ligado no sistema,
permite a você dizer o seguinte, eu preciso desse carro em tal região da periferia, eu preciso desse carro na Cantareira, porque não tem oferta de transporte público coletivo regular, eu preciso fora do horário de pico. A gente está perdendo uma oportunidade de organizar a cidade, começar a organizar a cidade, porque isso pode ir para o transporte de carga depois, e você organizar a circulação de carga nos horários que a cidade tem viário ocioso para isso. Mudar a fórmula, mudar essa receita de fazer cidade. Não é que só alguns podem porque eu deixo, os outros não podem porque eu não quero. Esta é uma cidade que a gente deve ter a liberdade condicionada a regras objetivas. E as regras objetivas impõem segurança. E aí segurança para o passageiro é saber que as regras daquele trabalhador de horas de trabalho não empurram para uma prestação de serviço com baixa qualidade. Porque se eu tiver que ele trabalhe 15, 18 horas por dia para ter uma remuneração compatível com aquilo que é ter uma vida na cidade de São Paulo, eu também estou errando. Então eu estou permitindo a este privado forçar aquele que é o parceiro dele a prestar um mau serviço. Porque a gente sabe muito bem que a partir de um certo momento ninguém consegue, de horas de exposição ao trabalho, ter qualidade naquilo. Então isso a gente tem que estar muito atento. E o projeto de lei que eu apresentei, que eu fui construindo num debate público, com diversas audiências, com debate junto da Fundação Getúlio Vargas, com debate com o Instituto INSPER, com debate na ISPM, foi dando essas condições. Que regras de segurança você tem que colocar? Que modelo de controle, inclusive dentro da plataforma, você tem que ter? Lembrando que toda essa nova tecnologia não custa um centavo ao setor público. Você está dizendo que você vai trazer tecnologia, vai coordenar a circulação de carros na cidade de São Paulo, vai colocar mais passageiro dentro desses carros. Você pode dizer que as plataformas digitais rodarão sempre com mais de 2 passageiros. Essa pode ser uma decisão da autoridade pública. Eu posso dizer o seguinte, para preservar o táxi, eu vou fazer com que os táxis possam rodar com um só passageiro e as plataformas digitais têm que rodar sempre com 2 ou mais. Pois é, Natalício, os taxistas não perderam uma chance aí grande de fazer com que esse debate fosse mais favorável para os taxistas? Quer dizer, podia ter menos Uber rolando na cidade, podia ter uma iniciativa desse tipo, por exemplo, o aplicativo só permite andar com 2 passageiros, ou seja, limitava a ação do Uber e garantia alguma coisa para os taxistas. Vocês não erraram muito aí nessa brincadeira? O nobre vereador é um homem preparado, fala em tecnologia, na prática é outra coisa. Aqui nós não temos ninguém para fiscalizar nada. Pode botar tudo isso aí, só pode andar com 2, com 1 passageiro e tal. O cara vai andar com 5, 10, 20 e não vai, porque não tem ninguém para fiscalizar. Essa é a grande verdade. E é alguém que me prove que tem alguém para fiscalizar. Sim, mas Natalício, essa é a regra do passado. A gente está dizendo que nunca teve fiscalização, por isso não vai ter. E não vai ter. Sim, mas veja só, estamos há 40 anos sem fiscalização. 40 anos, você está dizendo que nunca teve fiscalização. Então nunca teve fiscalização dos 30 e poucos mil táxis que estão aí. Nunca teve. E a gente está dizendo que hoje você tem fórmulas de acompanhar digitalmente qualquer carro dentro da plataforma, porque a plataforma tem que estar ligada, senão o cliente não chega nele. Estamos dizendo que hoje você tem fórmulas de acompanhar, inclusive, o pagamento. Eu quero aqui trazer um dado que eu acho que é fundamental. Do ano passado para esse ano, cauteloso, como você sabe que eu sou, eu fui investigar a questão de como os aplicativos, em especial Uber, vinham funcionando do ponto de vista fiscal. A Uber pagou, ano passado, 11 milhões, mais de 11 milhões de reais de ISS para a cidade de São Paulo. Para desvendar um pouco aquilo que a gente fala sem ter informação precisa, para não mentir, para não contar uma história que não é verdadeira. Então, quando você vai lá e observa dentro das informações públicas que estão à nossa disposição, está lá o CNPJ da empresa, recolheu 5% do faturamento dela, recolheu 11 milhões de reais no ano passado e que desfaz um pouco essa tese conspiratória. Os norte-americanos que trouxeram a GM, trouxeram a Ford, que são os carros dos taxistas, que enganaram os taxistas no passado, estão enganando agora de novo. Não, não é nada disso. Não dá para a gente ficar pegando a receita do passado para querer justificar outros erros. Vamos olhar para frente, vamos entender como a gente pode fazer a cidade melhor. Tá certo. Ele fala bonito pra caramba. A realidade é outra. Fazer o quê? Você não comprou Ford? Algum dia você acusou os norte-americanos de ter enganado os taxistas porque venderam Ford? Mas aí, porque venderam GM para vocês? Não enganaram. Agora só porque é uma tecnologia, é a Uber, agora ele é o sanguinário. Não, é a Google, é o responsável. Eu não sei, eu acho que a gente tá jogando nas costas dos outros a nossa incapacidade do diálogo. Vamos dialogar e resolver o problema nosso, não jogar a culpa nos outros. Essa semana
eu fui 2 vezes a Brasília. Terça-feira eu estava em Brasília. Quando eu voltei de Brasília, eu gosto sempre de pegar aquele banco do corredor, porque às vezes quero ir no banheiro e tal coisa. Eu sento aqui, quando eu olho aqui do meu lado, o cara da URB estava lá, o meu nome dele, O Daniel? o Daniel, estava sentado aqui do meu lado. Eu falei, não, Mas e aí? é muito castigo. Não, eu cumprimento ele, trato ele bem, o homem não tem culpa. Se tem alguém que tem culpa, é quem administra esse país aqui, a cidade e por aí afora. Se o senhor perguntar para mim, estou falando aqui, se o senhor quer escrever, pode escrever no seu jornal, para mim não fazer nada. Se o senhor disser para mim, o que é que você tem contra o prefeito? Nada. Eu não tenho nada contra o prefeito. Ele cuida da cidade de São Paulo e eu quero cuidar dos táxis. Só que tem uma coisa, tem umas coisas que eu acho que o prefeito está mal assessorado. Só isso, que o prefeito é um homem educado, é um homem que recebe a gente muito bem, mas ele tem que chegar no prefeito, os assessores dele, prefeito, esse caminho aqui não está legal, entendeu? Fala com o serviço público, não peça segredo. Arrumar encrenca com o motorista de táxi, quando é mal visto para o motorista de táxi é a raio do povo. São 35 mil, por baixo trabalha 30 mil diariamente e tal. E serve 10 passageiros, um diferente do outro, que ele nunca viu. E é muito comum, eu digo isso porque eu tenho prática disso, certo? O cara chega, motorista, tudo bem, como vai você? São Paulo é uma cidade maravilhosa e coisa, vocês estão ganhando muito dinheiro, tem uns motoristas mentirosos, que eu nunca vi um motorista de táxi rico. Aí abre o bocaço, fala, não, que eu ganho tantos milhões e tantos mil por mês. Mentira, é todos pendurados, pagando dívida e tal. Quando termina de pagar esse carro, já tem que comprar um outro, porque ele não tem dinheiro. Fica mentindo, falando mal de prefeito, falando mal de tal. Não é isso que se faz. Lá no sindicato, volta e meia, nós fazemos reuniões. Mas você não vai falar aqui que taxista mente sempre, só de vez em quando. De vez em quando. Então, eu falo, gente, subiu no seu carro, bom dia, boa tarde, até logo e tal. O prefeito de São Paulo é ótimo, o governador é bom, o vereador fulano de tal é maravilhoso. E desceu, quanto deu a corrida? 10,05. Cobre 10, ele dá 12, 13. Isso é a prática do motorista de táxi. Botar uma criança, senta a criança no banco, um velhinho, segurar e por aí afora. Agora tem motorista de praça que fica falando besteira, falando mal dos outros e dizendo que ganha muito dinheiro, isso cresce os olhos, é um comércio que dá dinheiro. É o que nós não podemos fazer. Cuidar da nossa vida. Desceu do carro, entra numa oficina mecânica, no botequim, tomando um aperitivo, aí fala mal de quem você quiser, a democracia exerce esse direito. Falar mal dos outros é feio, mas você quer falar, fala. Dentro do carro, não. O taxista é um comerciante. Ele tem que respeitar quem entra no seu carro. Vem cá, o nosso tempo está chegando ao final. Eu queria fazer mais uma rodada aqui. Bom, e agora, né? A gente está aí com essa situação. Os taxistas fizeram aí alguns protestos muito violentos na cidade de São Paulo, até depredaram alguns carros aí de gente que nem era da Uber, né? Pegaram um suspeito... Não o meu sindicato. Pois é, não o seu sindicato, mas a gente viu cenas aí bastante... Nosso sindicato é contra isso, eu não estava no meio, não participo disso, condeno isso. Nós entramos já com 2 processos na justiça contra essa organização. A justiça que cuide. Agora, sair depredando, machucando alguém e brigando com os povos, eu sou contra isso. Não, pois é, então eu queria nessa última rodada aí, perguntar aos dois mais uma vez o seguinte, bom, e daqui para frente, né, a situação é essa, nós temos aí 33 mil táxis, os 7 mil Ubers, e o jogo jogado tem aí a regulamentação e o jogo jogado, temos essa situação. O que os taxistas vão fazer para melhorar a situação? O senhor como representante do sindicato, o que vai melhorar a situação da classe? Quer dizer, vai ter ali uma atualização, software, o que a gente vai fazer? Vamos chamar algumas empresas para equipar todo mundo, botar todo mundo online, etc. E do ponto de vista da regulamentação, da continuidade disso, né? O que o cidadão pode ter de garantia do autor da lei, do setor público, etc. Do autor do projeto. Né? Do autor do projeto para melhora e a confiabilidade do serviço. Né? Eu insisto nesse ponto. Né? Tem muita gente dizendo que, olha, tenho pego pessoas que estão trabalhando não sei quantas horas no Uber,
gente que está alugando carro de terceiros, porque virou ali numa situação de desemprego como a atual, né? A gente tem 11 milhões de desempregados no país, risco, vira risco real. Risco real. Quer dizer, a minha filha pega o Uber direto. Risco real. Então eu também estou interessado nessa segurança aí. Enfim, primeiro o senhor, Natalino, por favor. Sobre o que o sindicato, os motoristas e tal poderão fazer para também se dar uma atualizada. Eu perguntei já isso uma vez, o senhor ainda não respondeu muito. Para ter paciência é uma coisa, agora o que vai fazer? Não, o que nós vamos fazer, vamos trabalhar. Peço ao prefeito para não botar mais táxis na praça, esses já são demais, 35 mil, né? Os que nós temos que conservar esses táxis, trabalhar cada vez mais, procurar tratar os passageiros com dignidade e respeito, dar uma demonstração que nós somos realmente uma categoria profissional. E, enquanto não regulamentar essas clandestinidades que tem em São Paulo, nós vamos ser contra. Agora, sou contra esse negócio de anarquia, de quebra-quebra, isso eu sou contra. Não conto com o nosso sindicato, nenhum motorista, que o nosso sindicato não participa disso. Tem autoridade? Vamos recorrer às autoridades. Nós estamos com 2 processos na justiça, né? Vamos aguardar a decisão da justiça. Da mesma forma que a justiça autoriza eles trabalharem, nós também temos o direito de entrar na justiça e pedir a proibição de tudo isso aí. É só isso que nós queremos fazer. E aí? Acho que a gente tem 2 tempos, né? Um é esse que a gente está atravessando, com uma regulamentação vulnerável, porque ela é por decreto, e a gente tem que torcer para ela dar certo. Agora a gente tem que torcer para essa regulamentação dar certo, porque você já tem uma empresa operando, você tem uma outra que inicia ou iniciou a operação nos últimos dias, então você tem a Uber operando, a Clapfine anunciada com operação, hoje estava fazendo oferta de 2 viagens gratuitas, e ainda a WillGo anunciando que vai fazer a operação. Então você já tem 3 empresas multinacionais aqui e 2 empresas nacionais, 99 e Easy, que também anunciaram que farão as suas plataformas para os carros particulares. O que a gente precisa é ter uma fiscalização muito eficiente, e o decreto permitiu isso, de quais são os carros, quais são os motoristas e quais as rotinas que estão sendo cumpridas por eles, porque o decreto é claro em exigir todas as informações das viagens feitas pelos aplicativos em tempo real. Então, isso está à disposição do poder público, o poder público poderá controlar e fiscalizar. Esse é a continuidade da implantação do sistema das plataformas tecnológicas para transporte público coletivo. Quero colocar uma questão fundamental aqui, que ainda não está dita pelo prefeito nem pelo aqueles que assessoram, e essa é muito importante. O valor da viagem compartilhada, aquela viagem que tem mais um passageiro, ela é fundamental para reservar um pedaço da cidade para o transporte do táxi. Aqui eu estou dizendo que é importante, sim, preservar um pedaço do mercado de transporte individual para o sistema anterior, porque a legislação não foi atualizada. Se o taxista quiser dar desconto, ele não pode. Se as regras ainda são rígidas para os taxistas e não ganharam este ambiente mais flexível dos aplicativos, eu tenho que pensar nos mais de 70 trabalhadores, 1000 trabalhadores. E eu acho que tem que deixar um pedaço enquanto você está implantando. Tem uma segunda questão que a gente não pode fugir dela. O debate dos aplicativos, o debate do táxi, o debate da mobilidade tem que ter uma agenda eleitoral. A gente não debateu esse tema na eleição passada. Por isso, muitas vezes, as pessoas se assustam. Pô, mas ninguém falou disso no período eleitoral. Nesse a gente vai falar. E a gente tem que falar pensando que o cidadão merece uma informação precisa do que está acontecendo e do que pode acontecer. Então, como pode funcionar bem um sistema de plataformas de compartilhamento de viagens com mais de um passageiro? Para reduzir o número de carros circulando. Aí eu estou dizendo para reduzir congestionamento. Isso facilita a vida do taxista? Pode facilitar. Em que volume? Qual é o preço que eu posso permitir ser cobrado daquilo que é o crédito que cada uma das plataformas tem que comprar da autoridade pública para oferecer para o seu parceiro motorista? Isso tem que invadir o período eleitoral, porque eu quero decidir pelo prefeito que, se posicionar desse tema claramente, ele vai dizer: eu vou manter as plataformas digitais, eu vou dar essa condição a elas, mas para os outros eu não vou dar. Então, isso tem que ficar claro.
Então, tem algo que é agora, tem que funcionar nesses 2, 3 meses. A gente tem que estar muito atento a essa concorrência dentro das plataformas tecnológicas e, do outro lado, tem que ter um debate entre os candidatos a prefeito. Eles têm que se posicionar quanto aos aplicativos, a novo regime que vai impor para os taxistas, porque senão a cidade pode ficar sem nenhum destes serviços sendo prestados satisfatoriamente. A gente pode perder em preço, pode perder em qualidade, pode perder em segurança. Então, eu acho que a gente está nesse momento de reflexão. Eu vou dizer que o Fla-Flu aqui foi muito menor do que aquele Fla-Flu que aconteceu dentro da Câmara. Exato. Talvez porque não tivesse torcida, né? Lá quando tem torcida fica tudo mais difícil. Ou melhor, às vezes fica até mais fácil. Mas, Ninguém quebrou nada, ficou um negócio tranquilo. Mas insisto que a gente tem 2 tempos. Tem um tempo que a gente tem que ser muito cioso, tem que estar muito presente. A regulamentação gerou novas responsabilidades, a gente tem que acompanhar e fiscalizar isso. De outro lado, tem um debate eleitoral que os candidatos têm que se posicionar e têm que dizer o que acham. E aí a gente vai decidir por aquilo que eles falarem e vamos cobrar depois de eleitos. Muito bem. Bom, senhores, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês e esperar que as coisas melhoram aí para ambos os lados e que a cidade ganhe aí com esse debate. Fla-Flu, a festa de todos. Dos torcedores ilustres e da multidão empolgada.